a mais um Escalando com Franquia aqui da comunidade do franchise. Estou muito feliz de receber o Roberto, ele é responsável pela franqueadora Ronaldo Academy. A gente se conectou num evento da BF, que a gente teve a oportunidade de presenciar os bastidores da franqueadora Chili Beans, e é muito importante a gente estar disposto e disponível em gerar conexões. É assim que a gente faz bons negócios. Eu estou com grandes franqueadores aqui nesse nosso encontro. Eu tenho certeza que vai ser uma troca muito especial. Você que está ao vivo pode perguntar, a ideia é ser bem colaborativo mesmo. E seja bem-vindo, Roberto Joaquim, pode se apresentar e tá contigo. Poxa, primeiro, muito obrigado, viu, Danilo, pelo convite. Prazer poder estar aqui com vocês. Poder dividir, né, um pouquinho da experiência, ter essa troca, ter essa conexão, aprender também, né, com os demais aqui, porque eu acho que essa troca é sempre importante e poder trazer o que eu estou sentindo, trazer, de repente, alguns desafios que a gente tem, trazer as grandes conquistas, porque não é só a gente ficar aqui falando só das coisas boas, né? Nós estamos aqui para que a gente possa entender o que é uma dor, quais são as dificuldades de um franqueador, o que você precisa fazer, como é que você passa por cima disso, como é que você melhora todo o processo, para não ficar só aquela coisa não, é tudo lindo e maravilhoso, né? Alice no País das Maravilhas. Então, vamos entender o que a gente precisa fazer de fato. Então, de onde saiu, de como é que você pode chegar, no meio do caminho vamos ter problemas, mas a gente está aqui também para poder contribuir e ajudar. Então, meu nome é Roberto Joaquim, sou CEO da Ronaldo Academy, sou sócio do Ronaldo Fenômeno, do Carlos Wizard. Então, estou com essa missão com a Ronaldo Academy fazem 4 anos. Tínhamos 15 unidades, hoje nós temos mais de 70 unidades já, mais de 40 em funcionamento, mais de 30 para poder inaugurar, muitas sendo inauguradas agora, ainda durante esse ano, agora nos próximos 2, 3 meses, aí tem algumas unidades a serem inauguradas, aproveitando aí até o ensejo de Copa do Mundo, né, essa fomentação que para o nosso segmento também é muito importante, e a gente poder ter essa troca aí, Danilo. Estou super à disposição para a gente entender aí os maiores desafios, passei por alguns, né, peguei uma rede em andamento, então com várias gestões que já tinham sido passadas, né, anteriormente. Então eu sou o quinto CEO da rede, então você vem por outras gestões. Então o que você pega, como é que você sai daqui, como é que você tira uma empresa do problema, né, e você vem para a solução, para ser hoje a segunda maior rede já do Brasil de escola de futebol, e muito em breve aí vamos ser a primeira. Show de bola. E para a gente dar início, eu queria saber como que foi a entrada da Ronaldo Academy, como é que foi esse processo de você se tornar responsável por esse crescimento, e dentro disso eu vou trazendo algumas dúvidas que eu acredito que vai colaborar muito com quem está nessa jornada. Legal. A Ronaldo Academy tem 10 anos já de existência. Eu entrei na marca como franqueado em 2020, enxergando uma oportunidade justamente com a pandemia. Então, eu já vinha dentro do futebol, já no ramo de franquia já há muitos anos, né? Já há mais de 25 anos no franchise, mas um amante do futebol, né? Os filhos atletas, e aí eu falei, poxa, eu vou investir nesse negócio também. E quando veio a pandemia, eu falei, pô, acho que agora é o momento. Comprei uma franquia da Ronaldo Academy, até porque onde me trouxe mais segurança, por ser franquia, não ser licenciamento. E aí, sabendo que era do Carlos Wizard, né, e já tinha tido uma grande experiência com ele, quando ele comprou a Microlins e vendeu a Microlins, eu sou franqueado Microlins já há muitos anos, e eu era presidente do conselho de franqueados, então, essa transição de entrada, de saída dele, eu acabei participando dentro do conselho. E aí veio essa possibilidade de montar uma franquia no meio da pandemia, porque eu deixei tudo pronto para assim que liberassem, começasse a ter a liberação, a gente pudesse dar o start. E a gente iniciou no dia 10 de agosto de 2020, no pico da pandemia, mas foi quando começou a flexibilizar para academias, para a questão de atividade física. E em 19 dias matriculando as pessoas, nós tínhamos 98 alunos matriculados. Então foi muito rápido. Iniciamos as aulas com 98 alunos matriculados, 60 dias já 250 alunos, e aí foi um crescimento muito grande da unidade.
4 meses depois eu montei a segunda unidade em Campinas, e aí quando foi 3, 4 meses depois que a gente inaugurado Campinas, veio o convite da família Wizard para que a gente assumisse a gestão global da marca e também ser acionista e sócio deles, né, tanto da família Wizard quanto do Ronaldo, e tocar esse desafio que já vinha acontecendo já há 6 anos, né, dentro da marca, e com trocas de CEOs, e acho que não acertaram a mão em relação a isso. E aí veio esse convite para a gente poder transformar realmente a Ronaldo Academy e fazer jus ao legado do Ronaldo Fenômeno, né, maior 9 de todos os tempos. Então, para mim, foi uma honra poder receber esse convite deles, ainda mais vindo de quem entende realmente de franquia no Brasil, né? Que, pô, falar do Carlos Wizard sobre isso é o nosso grande deus da franquia no Brasil. Então, e ter essa responsabilidade foi muito legal. Hoje, inclusive, agora há pouco eu recebi uma mensagem dele para questões de alguns negócios e tal, e parabenizando, inclusive, sobre o crescimento agora da rede. Então, para mim, é muito importante de poder construir isso e fazer com que a Ronaldo Academy hoje seja tão forte dentro do mercado do futebol, de escola de futebol, e fazendo com que todo mundo agora, bora fazer a galera comer poeira, né, a gente fala, porque não por falar, poxa, a gente quer ser melhor e tal, mas o foco é realmente, já que o Ronaldo foi o maior camisa 9 de todos os tempos, eu quero que a Ronaldo Academy realmente seja a melhor escola de futebol de todos os tempos, e a gente está num processo bem bacana em relação a isso, de estruturação da marca, e hoje com um viés muito legal, assim, sabe? E uma conectividade com os franqueados que me surpreendeu, tá me surpreendendo bastante, assim, sabe? De franqueados virando multifranqueados e crescendo, então isso tá sendo bem bacana, viu, Danilo? E você, nessa sua experiência como franqueado e agora franqueador, né? O que você viu de mudança na sua ótica a nível de negócio? Porque a posição de um franqueado, muitas das vezes, não consegue enxergar o todo, e até mesmo por decisão, né? Eu gravei junto com o Eduardo e ele comentou muito sobre isso, né? Ele tem negócios que são franquia, tem negócios que são próprios, e às vezes, né, a posição do franqueado é totalmente diferente da posição do franqueador. O franqueador ele precisa olhar muito além, olhar mais estratégico. Então, qual foi a maior mudança que você viu a nível de negócio? E depois eu tenho mais algumas perguntas para falar sobre esse assunto também, que eu acho que vai ser bem interessante. Eu já vinha numa visão já essa de um pouco mais ampla do negócio, até por conta da própria Microlins, Danilo. Eu fiz parte do primeiro conselho de franqueados. E aí, até uma transformação que houve no conselho, que hoje até case na própria BF, o conselho de franqueados da Microlins, e a gente tinha criado uma associação de franqueados, onde a gente juntou amigos, na verdade, franqueados, e a gente começou a se ajudar e treinar uns aos outros. Então, isso a gente já faz isso há 11 anos, quase 12. E essa percepção, para entrar nesse grupo de franqueados, ele precisava seguir regras do franqueador. Então, não podia sair fora do negócio. E aí, a minha posição como presidente desse grupo era ter essa visão ampla já de negócio, pensando na rede, pensando na marca. Então, isso, na verdade, foi um grande aprendizado, isso do voluntário, tá? A gente fez o voluntariado por aprendizado, por troca com os franqueados, para que a gente pudesse crescer, e realmente aconteceu. Esse grupo de franqueados virou o maior ecossistema, o maior grupo econômico da rede. E quando eu assumi como franqueador, confesso para você que esse nível de experiência, de treinar, mentorar franqueados, cuidar de cada um, entender o ponto forte, o ponto fraco, apagar incêndio um com o outro, né, de conflitos entre franqueados e franqueadores e o franqueador. Então, eu era essa ponte para poder entender qual que era a necessidade dele. Eu ouvia o franqueador e ele falava para mim, Roberto, mas a cabeça e o que a gente pensa aqui é assim. Eu falava, então me ajudou bastante essa questão dentro da própria Microlins. E eu tive mudanças de franqueadores, né? Assim, como a Microlins foi vendida algumas vezes. Então, passou por José Carlos Semenizato,
e aí veio o grupo Anhanguera, veio o grupo Pearson, veio o grupo Multi, desculpa, veio o Multi, veio o Pearson, e depois a Moviedu que está agora. Então eu passei por todo mundo, entendendo a visão do franqueador. Isso me ajudou muito quando a gente veio para dentro da Ronaldo Academy. Então, o que eu acho que ajudou muito dentro da Ronaldo Academy é essa questão de entender a operação. Então, de estar na ponta, de saber qual que é a dor do franqueado, de entender que para que a franqueadora seja forte, o franqueado precisa estar forte, precisa estar ganhando dinheiro. Ele precisa estar feliz. E ele precisa ser alimentado o tempo todo de muito amor, carinho, cuidado e capacitação. E acho que foi isso que acabou acontecendo com esse grupo de franqueados que nós temos da Microlins, que a gente se capacitou muito. Então, a gente se preparou muito para o mercado, tanto de franquia, mercado de negócios e de crescimento profissional. Então, acho que isso deu uma grande ajuda e que fez com que hoje ficasse mais fácil, não que seja fácil, mas mais fácil a condução. E quando eu assumi, essa com os franqueados, porque eu já sabia a dor, eu já sabia o que eu ia receber, eu já sabia as porradas que eu ia tomar, porque todo mundo está chegando a tomar porrada, porque todo mundo já tinha recebido antes de todas as vendas que aconteceram, e eu estava ali nessa questão da intermediação. Então, essa questão facilitou bastante. Então, vocês que são franqueadores, o estar na ponta, ter, às vezes, uma unidade própria, entender do negócio, para facilitar a vida do franqueado, porque senão o franqueado vai assim, mas é que você não está aqui no meu lugar. Não, é que você não está aqui sentindo o que eu sinto. Então, eu acho que essa questão de você entender a ponta facilita muito essa conexão com o franqueado. Aí, óbvio, daqui a pouco você está num estágio muito maior, né, muda um pouquinho, mas cada cenário, cada tamanho que você está, é um momento e é um formato que eu acho que nesse início de franqueador, e eu acredito que até você ter lá suas 200, 300 unidades, você ainda tem uma conexão maior, e depois é óbvio que aí você já cria um conselho muito mais parrudo, você tem um time muito mais parrudo, que aí facilita essa conexão aí junto com os franqueados, né? Nós recebemos aqui na comunidade um franqueador que tinha 250 unidades, que é o da First Class, e ele com 250 unidades, ele fala, cara, eu sou muito próximo dos meus franqueados, franqueado, ele visita a minha casa e eu estou diretamente relacionado a ele. Então, acho que essa proximidade nesse momento de crescimento, momento de rampagem, é indispensável para ter resultado, né? Você precisa entender as dores. E eu até estava comentando com um amigo, e ele falou, pô, mas será que franquia faz sentido e crescer por franquia? Querendo ou não, vai ter problema, sendo franquia ou sendo loja própria, ainda mais no Brasil, né? Que não é fácil ter negócio algum. Todos os negócios têm dificuldade. Então, a partir do momento que o franqueador ele tem a certeza que vai ter problema, mas ele vai estar disposto a desenvolver o modelo de negócio para passar pelos problemas, é isso que o franqueado ele precisa, né? É isso que ele quer sentir, essa energia de querer trazer a solução. E eu queria te perguntar exatamente nesse viés da solução dos problemas. Hoje você tem 60 unidades, né? Em torno de 60 unidades, né? 70. 70? Então, dessas 70 unidades, a gente sabe que nem sempre 100% do grupo ele segue uma liderança ativa e tem os mesmos resultados que a maioria. Como que você trata hoje o franqueado que está tendo um insucesso, não está conseguindo alcançar o resultado e acaba não acompanhando o grupo? Como que é a sua visão? Eu acho que vai ser uma visão bem importante, até mesmo porque você já passou por várias gestões como franqueado também. Eu acho que vai ser legal. O que a gente está intensificando muito, e até por ter uma rede, porque a gente tem 40 e poucas em operação, e tem mais, né, a gente fala 70, mas tem algumas para inaugurar. Então, relativamente, ainda é uma rede pequena. E o que a gente anda fazendo, Danilo? Dando muito treinamento. Acho que a capacitação para o franqueado é o grande segredo do negócio. Então, independente se ele está faturando muito ou não,
ele pode melhorar, e a questão desse que está com mais dificuldade, que não performa tanto, aí a gente intensifica consultorias, criamos um grupo à parte com eles, para dar uma atenção especial, então acendeu a luzinha amarela ou vermelha mesmo, então vamos lá, vamos precisar ficar quanto tempo lá dentro daquela unidade, vamos treinar o franqueado, vamos entender o que ele precisa. Então, às vezes, alguns choques de realidade que ele precisa, às vezes é com amor, às vezes tem que ser um pouco mais duro, então precisa ser de verdade, assim, muito o que ele precisa naquele momento. Porque às vezes está passando por um problema dentro de casa, um problema de relacionamento, um problema talvez financeiro, morto não paga conta, eu falo, né? Então não adianta eu matar ele, eu preciso ajudar ele a crescer. Claro, existem aqueles que não querem, né? E está bloqueado e já desistiram totalmente disso. Então você pode falar o que você quiser, que para toda solução que você dá, ele traz uma objeção. Então, mas a intensificação desses treinamentos que a gente anda fazendo, pedagógico, comercial, financeiro, principalmente financeiro e gestão, porque não é uma cultura, né? Então a gente conversa com qualquer franqueador e aí começa a falar, tá, qual que é a sua maior dificuldade? Pô, meu franqueado tem dificuldade, cara, de gestão, sabe o que é um DRE, tem dificuldade financeira e tudo mais, de fazer um controle básico. Então, o que a gente fez? A gente criou um sistema de gestão nosso, que traz uma facilidade para o franqueado muito grande nisso. Onde é a maior dor que ele tem, a gente trouxe essa facilidade para ele, que em uma tela, por exemplo, ele consegue ver o faturamento dele, número de alunos, inadimplência, alunos frequentes, alunos ativos. Então, para facilitar um pouquinho a vida dele, né? Então, quanto cada turma está faturando, qual o faturamento de cada turma, qual o faturamento de cada professor. Então, para que ele possa ter uma visão financeira um pouquinho melhor. E aí, óbvio, aí vem contas a pagar e a receber, mas a maior dificuldade é eles conseguirem. Acho que aí vem todos os franqueadores. Acho que se for falar com o Eduardo aqui, ou conversar com qualquer um, falar, legal, e aí, como é que estão os seus franqueados aí? Então, é uma dificuldade desse processo de gestão financeira, né, de gestão de negócios, e aí essa educação, eu não digo nem só mais treinamento, mas é educar para isso, né? Então, acho que isso está fazendo a diferença e resgatando franqueados que tinham essa dificuldade e eles estão multiplicando. E aí aconteceu, por exemplo, agora recentemente com a gente, acho que fevereiro, março agora, de franqueados que tinham essa dificuldade e que agora já saíram comprando a segunda, terceira unidade porque já evoluíram e entraram num outro nível, né? Pô, que legal, parabéns, muito bom. E falando sobre expansão de franquia, você está num momento de muito crescimento, né? Tem aí, cara, mais de 20 unidades aí para inaugurar. Você tem a imagem muito forte que é o Ronaldo Fenômeno, né? Eu acredito que o modelo de negócio todo é ancorado nisso, porque é uma lenda do futebol. Me diz como que é essa relação de uma imagem tão forte e imponente e olhando esse viés de expansão de franquia. Você acha que isso é algo que faz sentido hoje um franqueador buscar uma imagem forte para ajudar essa expansão, ou mesmo com uma imagem forte, mesmo com tudo que o Ronaldo representa, ainda assim é um processo de desenvolvimento, a expansão? Olha, a gente vê grandes marcas utilizando o seu próprio garoto propaganda, é o próprio dono da empresa, né? Então a gente está vendo vários cases em relação a isso, João Adib, e vamos falar de vários aí. Óbvio que você ter uma marca como a do Ronaldo Fenômeno, isso é importante, ancorar em cima disso, claro que a gente faz, mas não adianta você ter uma marca de uma pessoa poderosa, mas você não ter processo de gestão, aí você não sustenta, né? Então a gente pode pegar vários ex-jogadores de futebol que também tentaram colocar sua marca, emplacar sua marca e não conseguiram, porque achou, só a minha imagem funciona. Não, só a imagem não funciona. A imagem, ela é importante, e o que é algo que é muito importante, assim, o Ronaldo é muito de negócio, né? O Ronaldo não tá só o rostinho dele. O Ronaldo tá aí toda hora fazendo negócio, comprando clube, vendendo clube, e aí negócios de tênis, negócio de futebol, negócio de games, Rede Ronaldo agora, que vai fazer cobertura aí de todos os bastidores da Copa.
Então, convido a todos, inclusive, para poder assistir, em parceria com a ESPN e com a Disney Plus. Estaremos lá também, a Ronaldo Academy estará lá também em Miami durante 40 dias na Copa, ajudando na cobertura e fazendo várias coisas. Mas não adianta apenas a imagem, precisa ter muito trabalho, Danilo. Então, para qualquer franqueador, se você não tiver uma estrutura muito bem definida do que você quer, de onde você quer chegar, o nicho que você quer alcançar, posicionamento da marca. E eu preciso tomar ainda um cuidado muito maior, porque como o Ronaldo é uma pessoa pública e está entre as 5 maiores personalidades do mundo, então o Ronaldo vai para fora do Brasil, ele também não tem vida, não anda, né? Não é só no Brasil. Então vai em qualquer lugar, ele para o ABF, ele vai num evento, foi na Brasil Game Show, para o evento. Então, porque não tem classe social para tietar o Ronaldo, né? Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado com a própria imagem dele. Então, até os franqueados, investidores para poder estar junto com a gente, são pessoas que precisam compreender isso para zelar a imagem que o Ronaldo tem, né? É o nosso último herói de Copa, né? Então, é algo que, ao mesmo tempo que é muito bom, a gente precisa tomar um cuidado bastante grande perante a imagem que o Ronaldo tem, para que a gente continue realmente crescendo, né, e evoluindo, utilizando, bem utilizado a imagem dele. E você acredita, então, que mesmo com uma imagem forte, mesmo com uma pessoa de autoridade, os desafios de encontrar um bom franqueado, até investimentos nisso, ainda são consideráveis, né? Por que eu pergunto isso? Porque eu acho que, assim, eu que converso com muitos franqueadores que estão em crescimento, estão se desenvolvendo, todos eles já pensaram, pô, e se eu trouxesse um influenciador para minha marca, uma pessoa de visibilidade, trabalhar um Media for Equity, até um caso recente de um amigo meu franqueador também, ele é proprietário da Silva Gin, ele teve uma experiência ruim de trazer uma pessoa de notoriedade global e acabou não caminhando junto com a marca. Então, assim, esse desejo, eu acho que do dono do negócio, de ser vinculado à marca que ele criou junto com uma celebridade, é algo muito presente, que eu acompanho muito. Você acha que hoje o franqueador que toma essa decisão, ele ainda vai ter desafios em expansão? Olha, você pode ter menos desafios de expansão, porque, claro que marcas, pessoas poderosas vão te trazer muito mais investidores. Isso é um fato. Então, por exemplo, o nível que eu tenho de investidores orgânicos também que vem é muito grande pela marca e pela presença do Ronaldo. Então, eu pego um ano de Copa do Mundo desse, que o Ronaldo não sai da mídia. Está o tempo todo falando sobre isso, é futebol. Então, automaticamente, o meu orgânico aumenta, né, em relação a isso. Então, o investimento é até menor, né? O trabalho é um pouco menor em relação a isso. Então, hoje, quando eu falo assim, investimento para captação de lead, eu sei que o meu hoje, até comparado até naquele dia a experiência que a gente teve na própria Chili Beans, que estávamos juntos, eu vejo que meu lead é bem barato, viu? Então, ajuda você ter uma celebridade, não tenho dúvida disso. Conheço alguns franqueadores e que também essa celebridade está ativamente trabalhando e que isso também eu acho que é importante. Eu vejo a Ana Hickman, por exemplo, com o Instituto Ana Hickman, ela é ativa dentro do negócio, ela tem o sócio que é o Sidney Calais, que toca, que está à frente e tal, mas você vê uma pessoa de expressão, a própria Sabrina Sato também, que tá à frente do negócio dela, que também participa, que está ativa dentro do negócio. Então, é importante você ter uma celebridade? Acho que acredito que seja. Se você não tem a celebridade, seja você a celebridade. Então, aí é onde você vai usar aí toda a questão das redes sociais, vai virar o seu próprio influenciador, né? A gente pega o próprio Caíto, né? Caíto não era influenciador, mas aí acabou indo para a mídia para fazer isso e acabou virando Shark, e isso ajudou para caramba o próprio crescimento da Chili Beans, e a gente vê vários casos. Então, isso é importante, você ser uma celebridade, ter uma celebridade ou se transformar em uma celebridade, né? Para que isso possa e ajudar dentro desse crescimento.
Então, eu acho que faz todo sentido. Dificuldade, óbvio, você não vai estralar o dedo porque você tem uma celebridade, você vai sair vendendo franquia para todo mundo e ficou tudo muito fácil, né? Acredito que seja menos difícil, vamos pensar assim. Eu acredito que também, como você falou, a imagem, né, ainda mais do Ronaldo, ela precisa ser preservada, então o processo de seleção de franqueado é muito mais rigoroso, né? Então não basta a pessoa só ter o dinheiro, você precisa fazer uma avaliação, entender, né, os princípios, os valores. Hoje, qual é o franqueado ideal do seu modelo de negócio, da Ronaldo Academy? Quais são os critérios que você avalia dentro desse perfil de franqueado? Primeiro, ele precisa ser uma pessoa vendedora, né? Eu acho que o franqueado que mais tem sucesso é aquele vendedor mais comercial, mais arrojado. Então, a primeira coisa que a gente quer ver nele é o quanto ele tem fome disso. Esse para mim, eu acho que é o ponto inicial. E aí, obviamente, aí nós vamos entender a questão financeira dele, a questão de gestão e alguns pontos para a gente, que é muito importante para mim, Danilo, é a questão do coração dele. Então, eu gosto de falar ainda com cada um dos investidores, então passa pela expansão, mas eu faço questão de poder falar com cada um para entender quem é essa pessoa que está entrando dentro do meu negócio. Essa pessoa ela vai ter dedicação a isso? A gente tem um negócio hoje que a gente trabalha com crianças. As crianças querem ser jogadores de futebol, mas, poxa, o Ronaldo fala muito isso. Não é ser fenômeno só dentro de campo, mas é ser principalmente fora de campo. Então, ele tem essa percepção de transformar caráter, de transformar cidadãos, de melhorar o nosso país através do esporte. Então, primeiro, ele precisa ter paixão sobre isso. Ele precisa entender o propósito dele. Porque eu vejo e a gente recebe vários, não, poxa, eu quero investir, tá, mas e aí? Não, mas qual que é a taxa de retorno? E ele quer saber em relação à taxa de retorno o tempo todo, né? Poxa, obviamente, você está investindo no negócio, você quer ter lucro, você quer ter retorno, é claro. Mas, poxa, tem propósito naquilo? Eu não entro em negócio nenhum que não faça parte do meu propósito. Então, ele precisa estar ligado ao meu propósito. Então, a pessoa que está aí querendo comprar uma franquia, ou está virando franqueador, cara, se isso não está dentro do teu propósito, como é que esse negócio vai dar certo primeiro? Uma coisa depois você está cheio de coisa, cheio de negócio, aí você vira investidor, e aí você olha equity, você vai olhar o valuation, você vai ver outras coisas dentro do negócio. Agora, pô, pera um pouquinho. Tá dentro do seu propósito daqui? Ah, isso aqui dá dinheiro. Pô, dá dinheiro? Legal. Mas está dentro do seu propósito? Então, eu acho que essa é uma coisa que eu gosto de ter muito próximo do meu franqueado, do meu futuro franqueado, Danilo, é essa questão se faz sentido. Porque senão depois, se não tem no propósito, cara, nós vamos entrar em bastante atrito. Porque esse cara não vai pensar naquele aluno que de repente está acima do peso, ou no aluno autista, no aluno que tem TOD, que tem TDAH, que ele precisa de uma atenção maior, a família precisa de uma atenção maior, e aí é quando a gente está falando de transformação de vida, sabe? É de conexão de pais e filhos. Então, às vezes, o pai está tão preocupado aí, trabalhando para caramba, dando atenção para o filho. E às vezes, aquele momento que ele está levando o filho para jogar futebol é o momento que ele tem de conexão com o filho. E eu preciso criar aquele momento, um momento mágico para ele. Então, esse futuro franqueado, ele precisa entender isso, né? E querer entender de pessoas, porque aí ele com certeza acaba tendo um grande sucesso dentro da marca, né? E eu acredito que esse alinhamento de propósito é o que traz resultado, porque eu já tive a oportunidade de ter alguns franqueados e dentro da minha rede, como eu, enfim, eu acho que todo franqueador de primeira viagem que está iniciando já passou por esse erro de eu aprovar um perfil de franqueado que não era o meu ideal, não fazia sentido, ou um franqueado investidor no modelo de negócio que dependia de uma operação, ou também um franqueado dinheirista, né? Eu acho que ainda mais, cara, no Brasil, que é difícil ter negócio, se você ficar pautando a expansão em retorno sobre investimento e resultado financeiro, provavelmente você vai atrair pessoas gananciosas, pessoas que não são voltadas para esse pensamento, e eu acredito que isso parte do seu discurso.
parte realmente dessa cultura, né? E eu vejo, eu acompanho o Ronaldo dentro do que vocês estão fazendo também, que realmente isso é o que vem em foco, né? Os números não são os atrativos, o que são os atrativos é o propósito. E hoje, como que funciona essa estrutura comercial? Você tem um SDR, um Close, um CRM? Como é que é essa parte de expansão? Você investe em tráfego ou é só orgânico? Como é que funciona a estrutura comercial de crescimento? Hoje, por incrível que pareça, eu tenho uma única pessoa que cuida da minha expansão. É ele que recebe os leads, essa pessoa que entra em contato, e aí após esse contato, que já filtrou e tal, e aí eu entro em alguns momentos na negociação para conhecer, ou depois que já está mais encaminhado, mas eu tenho uma única pessoa. A gente faz um investimento muito baixo de tráfego hoje. Estamos ampliando agora essa questão de investimento. Então, a gente está falando coisa de R$ 2.000 de tráfego no mês, R$ 3.000 de tráfego no mês. Então, já me gera uma quantidade muito grande de leads. A preocupação nossa, que era, na verdade, tá? Era de ter algo bem estruturado para que a gente pudesse crescer. Então, agora, o que nós estamos fazendo? A gente vai ampliar esse investimento em tráfego pago, talvez dobrar ou triplicar esse número agora. A gente está trazendo uma outra pessoa também para dentro da expansão, para a gente começar a estruturar e ter um volume de crescimento maior. Então, eu fiquei durante esses 4 anos, mesmo saindo de 15 unidades para 70, que já é um crescimento bem razoável, agora eu acredito que o pulo de crescimento nosso vai ser infinitamente maior, porque hoje a gente está muito mais bem estruturado em questão de equipe, de franqueadora, processo de gestão, sistema de gestão, que hoje, cara, não tenho dúvida de falar que hoje a gente tem entre os 5 melhores sistemas de gestão do franchising brasileiro. Dentro do ambiente do futebol hoje, cara, não tem, eu tô, sei lá, 20 anos na frente de qualquer concorrente. Então, isso traz uma segurança para nós em dados, em fatos, com programa de excelência, com os franqueados, que a gente acabou de implementar esse processo. Então, putz, eu acho que agora eu falo que a gente vai capotar de tamanho, né? Então, agora é sair capotando de tamanho depois de toda essa estrutura. E agora o investimento vai ser cada vez maior em cima dessa expansão. A gente recebe muita coisa orgânica, né? Justamente foi o que eu falei. Então, por isso que eu não preciso ficar gastando tanta coisa com esse tipo de investimento de tráfego. A gente tem muita coisa, muita franquia que a gente vende, Danilo, a gente tem muito pais de alunos. Legal. Então, o pai vai lá, o filho é transformado pela metodologia, pelo processo, e aí ele vai lá e começa a comprar franquia. Então, a gente tem muitos casos desses também. Né? Legal. E hoje, para se tornar uma franquia, eu sempre falo muito para as pessoas, é marca, know-how e lucratividade, né? Então, uma marca forte é saber fazer, que é essa metodologia e modelo de negócio. Desses 3 pontos, eu percebo que marca, cara, 0,1 do mercado, com certeza, pela imagem do Ronaldo. Você comentou que tem uma metodologia própria e tudo organizado e tem sistema, né? Então, acredito que hoje vocês têm os 3 pontos necessários para ser uma franquia de sucesso. Como que você hoje, na sua visão, né, gerencial, organiza esses pilares? Como que você desenvolveu essa organização desses 3 pontos? E o que você trouxe de inovador, né? Você comentou sobre o seu sistema que vai permitir esse crescimento que você está buscando hoje. Eu acho que primeiro foi a implementação dentro da metodologia de ensino, que a gente acabou implementando algumas outras coisas, como inteligência emocional, análise de perfil comportamental do aluno e da família. A gente está trazendo muita tecnologia para dentro do futebol. Então, hoje a gente tem uma tecnologia que é chamada método Salos, por exemplo, Danilo, que através da digital do meu aluno, eu consigo saber qual é o tipo de treino que eu tenho que dar, então é individualidade biológica, né? Então eu consigo saber o tipo de treino que eu tenho que dar para ele, intensidade, força, aceleração, o que eu preciso, de uma forma muito mais certeira. Eu consigo saber qual que é a posição do atleta.
Eu tenho 93% de assertividade, segundo a biologia, acabou de ser aprovado pela FIFA, inclusive. A gente apresentou agora em abril, em Atenas. Então, foi um choque hoje para o mercado do futebol, e a gente já tem isso dentro da Ronaldo Academy. Então, é algo que traz algo de metodologia e de processo de treino, que eu consigo melhorar a capacidade do meu treino. Dentro do meu sistema de treino hoje, da minha metodologia, eu tenho mais de 12 mil treinos. Então, a gente integrou IA dentro da metodologia. Então, hoje, um professor que vai montar uma aula, ele fala com a nossa IA e pede para ele poder montar o tipo de aula que ele quer. Eu quero aula de transição ofensiva para o sub-11. Então, a gente tem lá as combinações dos nossos treinos que já está dentro do nosso sistema. Então, acho que essas coisas, eu acho que de inovação pela metodologia, alta performance, treino de alta performance, então não é só a escola de futebol, a gente também tem o treino de alta performance. Então, a gente começou a trazer isso para dentro das franquias. Então, aumentou a forma de ganhar dinheiro das franquias, né? Então, aumentou o leque, aumentou a esteira de produtos para eles e fortaleceu muito a nossa metodologia. Então, a gente foi capacitar todos os nossos profissionais. Exemplo, capacitamos toda a nossa rede para dar aula para crianças com transtorno do aspecto autista. Então, hoje nós somos a única academia de futebol do mundo a ter treinamento específico para autistas. Então, trazer isso, eu acho que faz com que a franquia, a marca, esteja à frente e traz um diferencial hoje. Então, eu acho que isso traz uma segurança muito grande. Quando a gente vai falar de tecnologia e sistema, que nem eu falei, aí é algo que eu acho que o franqueado se sente muito mais seguro para tocar o negócio dele. E aí ele tem uma recorrência, e aí quando a gente fala que bons negócios, eu gosto de falar que bons negócios a gente tem lucro alto, né? Ele tem recorrência e tem escala. Então, João Kepler fala muito isso, né? E é algo que é fundamental. Se eu não tiver escala, se eu não tiver recorrência e eu não tiver uma boa rentabilidade, cara, e isso a gente acaba tendo bastante dentro da nossa franquia, né? Isso fortalece o franqueado, né? A ideia é fortalecer o franqueado nisso. São diferenciais que permitem o crescimento, né? A gente até comentou no vídeo que eu fiz junto com o Eduardo, ele falou isso. Qual é o diferencial do seu negócio? Porque você pode formatar seu negócio para franquia, mas o que você vai entregar de diferente para ele ter bons resultados, né? Que o seu franqueado ele vai ver valor. E para você, o modelo de franquia, ele faz sentido, é óbvio que faz sentido porque você está expandindo para franquia, mas assim, qual é a característica que você vê no modelo de franquia que faz diferença no crescimento que você tem hoje? Porque talvez o investimento também não é muito considerável, né? Porque a gente está falando de serviço, né? Então, provavelmente um campo de futebol e não é muito dinheiro, né? Por que a escolha do modelo de franquia? O que você vê de potencial dentro do franchise do que você tem hoje? Primeiro que você ter uma franquia é o negócio mais seguro que você pode ter. Isso já foi testado, já foi aprovado, já teve boi de piranha, né, que já foi na frente, então já acertou, já errou, e o principal, eu acho, viu, Danilo, a gente tem troca, né? Então, quando você tem franqueados, e aí você entende lá, poxa, a dor do Danilo lá tá com problema tal, poxa, eu também tô com essa dor, Danilo, vamos criar uma solução junta? E aí, só que tem uma outra pessoa, aí entra o Eduardo e fala, cara, eu já tenho solução, já estou fazendo isso, isso, isso. Então, eu vou lá, eu já busquei aquela informação e já foi tudo muito mais rápido que quando a gente está em rede. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Então, você tem um modelo de negócio já pronto e você pertence a uma marca. Ah, mas eu quero criar minha marca própria, eu posso? Claro que você pode. Só que você vai ter que passar por tudo isso primeiro. E aí você precisa entender se você vai ter estômago, vai ter emocional, se você vai ter dinheiro para gastar para isso, né? Porque você vai ter que investir muita grana, porque você vai errar. E para você criar um modelo de franquia, você precisa testar.
e testar em vários lugares diferentes, com públicos diferentes, com pessoas diferentes. Um modelo de franquia já está testado. Então, se hoje chega uma pessoa para mim e fala assim, Roberto, eu quero montar a Danilo Academy, vou montar a escola de futebol do Danilo. Eu vou falar para você, legal, Danilo, que modelo que você vai fazer? Que metodologia? Onde você viu? Que tipo de público que você vai atender? E aí você fala assim, eu vou ver. Beleza, então continua vendo. Quando você vem para dentro de uma franquia, já está visto isso, já está pronto, você já tem um modelo, você tem uma marca poderosa, que é uma outra coisa importante. Eu pego hoje assim, ó, no meu segmento, né? A criança fica assim, né? Você jogou aonde, né? Você joga aonde? Jogou aonde? É a linguagem do futebol. Então, pô, eu jogo na Ronaldo Academy. Então é motivo de orgulho de falar que você está com a maior camisa 9 de todos os tempos. Até porque uma visão do Ronaldo, desde o início, era formar fenômenos fora de campo. Com esse trabalho que a gente vem fazendo de inteligência emocional e trazendo isso para dentro do ambiente do futebol, a gente está levando muitos atletas para dentro de clubes e formando muita gente muito grande aí no cenário nacional. Então, isso para a gente mudou um pouquinho o viés, porque você vai em escola de futebol, o pessoal fala assim, poxa, vem aqui que eu vou te levar para um clube, e eu vou te levar para você vai ser jogador de futebol. E, poxa, não é isso, a gente está falando de pessoas, e trabalhando com pessoas, e eu quero fazer com que seu filho se transforme um cidadão melhor. E aí eu desenvolvo talvez um bom atleta. Mas quando a gente fala de segmento e o porquê escolher uma franquia, por conta disso. Porque já tem posicionamento e já tem um caminho traçado de onde quer chegar. Senão, até você traçar, já perdeu a mão, talvez você não tenha mais nem emocional para isso e nem dinheiro para continuar dentro do negócio. Então, eu acho que o modelo de franquia, ele já está testado, faz a coisa acontecer de uma maneira muito mais rápida e certeira. E o que impede que eu vejo muita gente fazendo isso, não fazendo isso? O ego e a vaidade, porque fala, eu quero ter uma marca própria, porque eu quero construir algo meu do zero. Calma, você pode ter uma franquia, ser multifranqueado, e a partir do momento que você aprendeu isso com quem já está dentro, com quem já fez, você pode construir suas outras marcas de outros segmentos, independente do que você vai fazer, de uma maneira muito mais segura. E aí digo isso que aconteceu comigo, por exemplo, como franqueado Microlins primeiro, me torno um franqueado Ronaldo Academy e hoje eu sou franqueador. Então, a bagagem que isso me trouxe facilitou muito mais maduro para que isso aconteça. E hoje, se você falar para mim assim, poxa, qualquer tipo de negócio dentro do franchising hoje, a gente vai fazer de uma maneira muito mais segura e muito mais tranquila por todo conhecimento que, sendo franqueado, isso me trouxe um grande aprendizado. Legal, legal. Para a gente finalizar, e quem quiser perguntar pode levantar a mão também. A gente, para esses minutos finais, acho interessante a gente ter uma troca, mas você comentou agora sobre algo que eu sempre estou trazendo para os franqueadores, que é esse senso de comunidade, né? A importância de você criar essa correlação entre os franqueados. Eu presenciei, né? Eu sou franqueador, já estou no franchise faz uns 7, 8 anos, e no meu início do franchise, que eu me conectei com grandes franqueadores, eu era bem pequeno e novo demais, mas enfim, já tinha bastante franqueado na rede. Muitos franqueadores falaram assim: não faz grupo de WhatsApp, não mistura os franqueados, senão era dor de cabeça. E realmente tive muita dor de cabeça com os franqueados por vários problemas, mas eu sempre peitei e peguei o problema para próximo. Qual é a sua visão com relação a isso, né? Qual a gestão que você faz hoje de franqueados? Porque é isso, são muitos pensamentos, né? Por mais que você tenha um alinhamento certeiro, né? A gente sabe que não dá para agradar a todos. Então, como que funciona hoje essa organização da franqueadora junto com o franqueado? Olha, grupo de WhatsApp também me deixa de cabelo em pé, viu? Então, o grupo de WhatsApp que a gente tem é fechado, só a gente que é para comunicados. Porque é aquela questão, né? Às vezes as pessoas não têm nada para fazer, vamos arrumar uma confusão em grupo. Então,
eu não sou muito a favor em relação a isso. Então, eu gosto de tratar no individual com cada um dos franqueados, de ter essa conexão mais próxima com eles, mas não ter esses grupos abertos para que, porra, qualquer coisa que aconteça dentro da franquia, e aí vira um grupo também para desabafo. Ele está com um problema familiar, está com um problema na unidade dele, quer ficar trazendo coisas negativas para dentro do grupo, sabe? Então, isso para mim eu não aconselharia, não acho que faz sentido na minha visão e na minha experiência. Acredito que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, mas a gente gosta de estar próximo com o franqueado, mas sabendo que precisa existir um limite, porque boa parte não sabe distinguir o negócio e confunde. Então a gente precisa, e é desafiador isso, eu acho que esse é um grande desafio de você impor o limite onde o franqueado, até onde ele pode ir, e ele deve opinar, ele deve contribuir, mas é até porque a gente precisa começar a colocar ele num senso que ele está em condomínio, né? Então é a mesma coisa você abrir o grupo do condomínio. Então, é aquela coisa que, cara, os moradores, ou o morador vai lá e cria um grupo paralelo de condomínio. E aí eles começam a brigar com as coisas que estão dentro do condomínio que está errada, mas não tem ninguém da administração lá. Então, o que vai adiantar? Então, pô, você está com depressão, procura um psicólogo, quer conversar, procura um psicólogo. Agora, vamos falar de negócio? Você precisa de ajuda para transformar o seu negócio? Então, o meu celular é disponível para todos os meus franqueados. Então, o que eles precisarem, eles podem entrar em contato comigo e eu procuro responder o mais rápido possível para eles, independente de dia, de horário, não tem problema. Eu estou para ajudar e contribuir com a vida dele e com a unidade dele. Agora, essa questão, quando começa a colocar em grupo, eu já vou no PV do franqueado. Ou começa a querer, às vezes você abre um grupo, faz alguma coisinha, e aí você já precisa ir pro PV do franqueado e falar, ó, calma, né, vamos resolver isso daqui, porque é algo individual da tua unidade. E aí não adianta eu querer mudar a rede inteira porque você pensa diferente. Que é o que você, é a sua crença, é aquilo que você, e não é a verdade absoluta. Então, mas isso aqui não dá certo, mas está todo mundo dando certo, não está dando com você. Então, vamos entender o porquê que isso não está dando certo? O porquê que isso não está fluindo? Então, indo no individual, tudo acho que é muito mais fácil, né? Porque quando você começa a expor em grupo, é horrível, né? Não, eu concordo. Hoje existem alguns sistemas de gestão que a gente aplica aqui em algumas franqueadoras e que eu acho que ajuda bastante. Comunicados também, né? Comunicados bem organizados. Eu acho que essa troca de informação é fundamental para ter alinhamento. Mas é isso, Roberto. Para a gente finalizar, gente, alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar aí, Eduardo. Pode puxar e depois eu vou puxando o restante aqui. E, Roberto, a gente, assim, quando a gente olha para o mercado hoje, tem uma grande dificuldade, né, de encontrar pessoas, né, o time certo, pessoas com qualificação. Eu entendo que no seu segmento, né, se o franqueado ele tem que buscar ali um técnico, alguém que seja uma pessoa muito relacional, né, para ter uma relação muito forte com o pai, saber tratar com a criança e também conhecer a parte técnica, né. É uma dificuldade achar esse profissional hoje? Essa é a pergunta, né. E normalmente, e a segunda pergunta é qual que é a maior dificuldade que seu franqueado tem, se é de captar novos clientes, ou se é justamente de achar essa equipe ideal, ou se é achar ponto, que hoje também a maioria das cidades grandes e médias, você tem uma dificuldade grande de achar pontos comerciais estratégicos num preço que faça sentido, né? Haja concorrência aí com parte imobiliária, etc. Então, assim, são duas perguntas. Primeiro, a questão de mão de obra, né? Uma mão de obra muito específica, né, que você precisa. E a segunda, qual que é a sua dificuldade, assim, que você tem conhecimento que o seu franqueado, ele, qual a dor maior dele ali na ponta? Ótimo. Acho que mão de obra, Eduardo, é um mal nacional, né? Isso independente do segmento. Mas, no nosso, educação física é o quinto curso mais vendido no Brasil. E boa parte dessas pessoas que vão para a educação física são pessoas que vieram do futebol. Então,
quando a gente pega ex-atletas, e aí se vocês querem uma dica para contratar, contratem ex-atletas. Ex-atletas têm tomada de decisão rápida, trabalham em equipe, têm mais liderança, a parte cognitiva é mais rápida, melhora bastante. Então, querendo ou não, essa questão da comunicação com os pais, são pessoas que normalmente já vieram do futebol, né? E a galera do futebol é aquela questão já da resenha, da alegria, da comunicação. Então, obviamente, a gente treina para melhorar em relação a isso. Mas falar que é um bicho de 7 cabeças isso, pensando em outras áreas, não é. Pelo contrário. Agora, a maior dificuldade que eu vejo dos meus franqueados é na captação, na contratação para vendedor, que eu acho que aí é um problema nacional também. A pessoa não nasce e fala assim, eu quero ser vendedor, meu sonho é ser vendedor. Então, é onde a gente vai trazer essas pessoas para educá-los a isso e para aumentar o número de vendas e essa captação. Apesar que nós temos um tipo de venda hoje que é muito sonho, né? E é sonho do filho, é sonho do pai, é sonho da mãe. Então, quando a pessoa vem através do futebol, eu não vejo que é uma venda tão difícil de se fazer, comparado às outras. Aí pega um exemplo, por exemplo, como escola de curso profissionalizante, idiomas, beleza, outros tipos de serviços, vamos pensar assim, tá? De escola, seja judô, natação e tudo mais. Eu entendo que o nosso, a gente tem uma facilidade infinitamente maior de vender. A pessoa precisa ser capacitada, precisa, mas a gente consegue capacitar ela. Então, tem esse treinamento para que a gente possa fazer isso. E então, eu acho que em relação à dificuldade, talvez seja nesse processo de contratação, mas aí é uma contratação, acho que é nível nacional, mas não que seja tão difícil quanto os outros, tá? Entendi. E vocês, depois que você tem ali a escola rodando, etc., existe algum tipo de um próximo step, por exemplo, a criança se destaca e você consegue depois contactar, por exemplo, com um agente, com um olheiro, para ele dar uma sequência? Tem essa esteira de produtos, essa escala, e se o franqueado também recebe desse passe, como é que funciona isso? Uma dúvida que eu tenho. Em relação a isso, as franquias costumam fazer parcerias locais. Então, hoje, como é que funciona o futebol, tá? Hoje, quando você começa a disputar os campeonatos, vão os captadores. Então, os captadores estão nos campeonatos fortes para poder enxergar jogadores e levar para clube. Quando ele começa a ir num lugar e fala, poxa, eu, por exemplo, eu tenho 7 unidades minhas operando minhas próprias, tá? Hoje tenho mais 3 abrindo. Eu devo ter uns 150 garotos em clubes, né, federados, disputando campeonatos estaduais aí pelo Brasil, tal, alguns seleção brasileira já, de sub-20. Quando você começa a ter esses talentos e os captadores começam a levar, falar, se tem um, deve ter 2, se tem 2, deve ter 3, e aí começa. E aí, quando você começa a disputar esses campeonatos, é natural que isso aconteça, essas parcerias com os clubes também. Então, por exemplo, hoje eu tenho vários atletas no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Juventus, no Audax, e Atlético Paranaense, Mineiro, Cruzeiro, e aí vai embora, Bahia, e a gente tem Botafogo, Avaí. Então, tem vários atletas nossos em grandes clubes, né? Como é que acontece isso, Eduardo, no natural? Naturalmente, você faz isso em parcerias locais. Nós fechamos uma parceria agora, recentemente, com o Clube Formador em São Paulo, para que a gente possa ter prioridade de encaminhamento desses nossos atletas para esse clube, e aí, em parceria com eles, a gente poder ter uma porcentagem nesse jogador lá na frente numa venda. Mas isso é uma parceria, por quê? Porque como nós não somos clube formadores, a gente não pode ter porcentagem em cima do jogador, né? Como tem, por exemplo, um clube formador. Então, isso é um acordo que a gente faz por poder enviar esses atletas para lá. E empresários de futebol, você também, os franqueados, a gente orienta de que maneira que pode ser. Então, quando vem um empresário, a gente pede as referências, a gente está já no mercado já há bastante tempo, conhece quem você pode fazer parceria e quem não.
para que você possa também destinar esses jogadores nossos para que eles possam enviar para clubes, né? Mas isso eu vou falar para você assim, tá? Todas as escolas de futebol, sem exceção, inclusive as de marcas de clubes, todas trabalham dessa maneira. Uhum. Algumas mais, outras menos, obviamente, pelo trabalho que você faz, né? Mas não tem nada muito fixado com esses clubes, porque nem pode juridicamente. Você não tem, não é que não pode, você não tem respaldo. Então, se ele não quiser te pagar, você não vai receber. E ponto. Entendi. Não, interessante isso. Ângelo, você tinha levantado a mão, pode falar aí. Então, a minha dúvida era até em relação a essa pergunta do Eduardo, em relação a clube formador. Porque o que acontece, né? Você tem seu filho, enfim, eu tô expondo essa dúvida por duas ocasiões. Eu já tive a oportunidade de transformar uma escola de goleiro em franquia, e o meu filho é goleiro de base. Ele era do Boa Vista e hoje ele está no Volta Redonda. E quando você chega no Sub-15 e você tem um destaque, você já não tem mais custo de mensalidade, uniforme, de taxa de jogo. Então, a minha dúvida é como que o projeto, né, do Ronaldo Academy vai dar sequência quando atingir o Sub-15 desses atletas já da escola. Como é que vai fazer essa migração de jogadores em potencial? Clubes de formadores já vão querer contratar. E como que vai dar sequência para poder continuar tendo aulas após o Sub-15, entendeu? Nós temos aulas até o Sub-17, tá? Sim. Então, hoje a Ronaldo Academy a gente trabalha do Sub-5 ao Sub-17. E com um número bem razoável, bem grande, inclusive, de alunos dentro dessas categorias. Mesmo acima do Sub-15, tá, Ângelo? Agora, isso que a partir do Sub-15 e tal, ele não paga mais, isso não existe. A partir do momento que ele está lá, ele tem contrato, ele está pagando. O que acontece é assim, ele realmente tem um grande destaque, ele é muito diferenciado. E aí existem processos que a gente tem de bolsas para quem realmente é diferenciado, mas aí tem alguns critérios, né? Não é só isso, tem que ter nota azul na escola, tem que ter bom comportamento, os pais têm que ter bom comportamento, e aí a gente cede em relação a bolsas de 100% referente a isso. Mas são aquelas pessoas, Ângelo, que sobe o nível do outro, né? Que ajuda a subir o nível do outro. Agora, esses em potenciais, Ângelo, a gente disputa os principais campeonatos para isso acontecer, para eles serem vistos. Então, tem vários campeonatos grandes no Brasil. Vou dar um exemplo agora, tá? Que a gente, em dezembro, que a gente foi para Floripa, para a Copa Floripa, que é um grande campeonato que tem no Brasil, campeonato de bastante visibilidade, com muitos captadores e tudo mais. Nós fomos com 112 alunos nossos. 15 dos que não estavam empregados, porque alguns já estavam em clubes, né? 15 mais 15 foram federados em clubes. Entendi. A partir do momento que ele vai para clube, Ângelo, eu perco esse aluno. Porque o clube, ele acaba treinando todos os dias, acaba não tendo horário, aí existe uma sobrecarga. Então, em muitos momentos, eu perco esse aluno. Dependendo da categoria, né? Passou de sub-13, eu perco esse aluno. Só que eu perco esse aluno e eu ganho em visibilidade. Eu ganho em marketing. Então, quando vai um aluno desse para clube, vem mais 100 para mim. Sim, então, entendi. É um negócio que o pessoal sempre fala do futebol e pensa sempre na venda do jogador, né? E muito lugar fica falando, não, porque, nossa, eu vou pegar um jogador aqui, eu vou vender ele ali, eu vou ganhar 1 milhão. Eu vou ganhar 2 milhões na venda dele lá, porque eu vou ter uma porcentagem. Enquanto ele está pensando nesse um jogador que ele está para ganhar 1 milhão, sei lá quando que vai ser isso, talvez nem vai ganhar isso, quando a gente faz o processo correto dentro da franquia, com processo, com gestão, da maneira correta, usando as esteiras de produtos, mostrando para o pai a importância que ele está ali fazendo uma atividade física, construindo caráter, a gente já fez alguns milhões antes. Com certeza. Algumas dezenas de milhões. Então, enquanto o pessoal está preocupado com uma coisa, tem um outro oceano azul aqui desse lado que eles ainda não entenderam referente a isso. Aí fica com muito do sonho igual do jogador de futebol, que quer ser um jogador famoso, né, ultramilionário,
e não é isso. Mas é 1%, não tem essa gama para todo mundo, né? É 1%. É isso. Mas, então, eu entendi. Quando tem um clube, um jogador em potencial, realmente perde ele, aí o clube formador, de fato, ele não vai ter mais essa mensalidade, esse custo, né, que, diga-se de passagem, ele é bem alto, né? E eu entendi. Mas aí tem outros que vão vir, entendi. Aí a roda gigante do empreendedorismo, né? E eu adoro isso, viu, meu amigo? Quando eu perco um aluno para clube, a gente comemora muito. Você fala, mas você perdeu uma mensalidade. Mas é a certeza que o trabalho foi bem feito, que a Sim. gente plantou uma semente e que a colheita nossa, a partir desse que foi, eu sei que tá vindo mais 50, 100 aí no lugar dele, cara. Só porque foi para clube. E a visibilidade nossa acaba sendo bem grande. Legal. Entendi. Faz sentido. Show de Bacana. bola. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, eu acho que deu nosso tempo. Roberto, para a gente finalizar esse nosso encontro, foi muito produtivo. Acho que todos os temas que a gente levantou acrescenta muito nessa jornada. Eu queria que você falasse o que esperar da Ronaldo Academy. Acredito que você fez aqui alguns fãs e a intenção é acompanhar esse crescimento de vocês. Então, quais são as expectativas para os próximos anos? O que você está vislumbrando aí de crescimento? A gente tem uma meta até o final do ano, a gente chegar em 100 franquias e em 2 anos se transformar na maior escola de futebol do Brasil e a gente passar aí das 200 franquias. E essa é a busca, essa é a meta, esse é o objetivo e nós vamos alcançar. Hoje nós somos a melhor em nível de tecnologia, em nível de metodologia, cientificamente comprovada. E agora é a busca de se transformar na maior escola de futebol do Brasil e do mundo. Caramba, parabéns. Tenho certeza que, cara, tem tudo para chegar lá, ainda mais no ano de Copa, então o momento é agora. Foi bom te conhecer agora, porque quando tu tiver lá gigante, não vai ter nem acesso, porque o cara vai ser estrela igual o Ronaldo. Imagino, o acesso sempre vai existir, eu acho que isso faz parte, ainda mais tá junto com amigos aí, que eu puder fazer para ajudar, para contribuir, quero aprender muito. O Eduardo, eu sei que é uma fonte aí, ó, inesgotável aí, ó, de conhecimento aí, ó. Preciso aprender muito com o Eduardo aí também. E estou sempre à disposição aí de vocês, o que precisarem, pode contar comigo. E show de bola. Tamo junto nessa jornada aí. É isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Vocês que estão assistindo online, deixe seu like. Aqui na descrição tem um link da comunidade. A comunidade ela é selecionada para franqueadores. A intenção é essa, ter trocas de verdade. As redes sociais do Roberto vai estar aqui também para você acompanhar. E vamos ver esse crescimento que eu tenho plena convicção que vai conquistar. Tem os 3 pontos necessários para se tornar a maior franquia aí do Brasil do segmento. Parabéns, Roberto. Obrigado pelo seu tempo e obrigado por contribuir com todo mundo que está nessa missão. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Roberto. Boa noite. Tchau, Danilo. Valeu. Abraço.